Imagina uma empresa poder contar com uma consultoria, com uma consultora, como você, como a Ana Helena, como tantas outras, né, que a gente conhece, que eu tenho aqui o prazer de conviver com vocês na mentoria, o quanto que a empresa vai ganhar com esse trabalho, o quanto que a empresa vai poder prevenir, né, tantos riscos. Você falou de riscos, né? A empresa corre risco financeiro, corre risco trabalhista, corre risco reputacional, né, de manchar a reputação dela, corre o risco de processos quando ela não se atenta para esses fatores de risco psicossociais, quando ela não faz a gestão dos fatores de risco psicossociais. Negar, você que é psicanalista sabe, a negação... Retorna de modo muito mais implacável e desastroso. É um perigo. Quer negar, nega, só que arque com as consequências, que vai ter consequências, né? Então, é muito mais inteligente, né, você trabalhar com a prevenção e com a promoção, né? E não de ficar negando e ficar adiando algo, né? E tem os profissionais, eu acompanho alguns profissionais que eu admiro e respeito muito, da área de segurança do trabalho, né? De saúde e segurança do trabalho, SST, né? Ali pelo LinkedIn. Então, tem engenheiros, tem ergonomistas, médicos do trabalho, né? E tem um engenheiro que ele coloca assim, né? Que ele lembra, né? Vários têm lembrado isso, né? Mas eu queria fazer esse registro aqui, que os fatores de risco psicossociais já estavam presentes lá na NR17, que é da ergonomia, mas eles não estavam sendo também monitorados, né? Agora, com a nova regulamento, com a nova escrita, né, da NR1, né, com a atualização da NR1, o termo mais adequado é atualização, eles foram incluídos no PGR como uma obrigatoriedade. Agora, não é mais assim, olha, veja aí os fatores de risco. Não, é uma obrigatoriedade. Então, não tem mais como fugir. E foi interessante que a procuradora do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, né, a doutora Sirlene Zimmermann, acho que é Zimmermann, se eu não me engano, mas a Sirlene, né, ela falou assim, que ela faz parte, né, da comissão tripartite, né, como representante do Ministério do Trabalho, e aí eu disse que na época que foi proposto isso, para incluir, né, os fatores de risco psicossociais no PGR, os empresários disseram assim, não precisa, porque a tripartite é formado por grupo de empresários, de trabalhadores e do Ministério do Trabalho, né? E representantes de outros órgãos federais. Aí diz que os empresários falam assim, não precisa, porque já está lá na NR17, e a gente já está fazendo. Aí, quando eles pediram a prorrogação, ela falou assim, que incoerência, ela escreveu, inclusive, no LinkedIn também, que eu aplaudi. Ela falou, que incoerência, né? Se já estava fazendo, por que está pedindo prorrogação agora? Então, não adianta, sabe? A melhor coisa, quando você tem... Isso eu aprendi na vida e assim, tem muito a ver também com as minhas raízes, com a minha educação. Quando você tem um problema, enfrenta o problema de frente. É a melhor coisa que você faz do que ficar negando, como você disse, ele volta e volta muito mais forte, né? Isso não vai levar a lugar nenhum, ninguém vai ganhar com isso, né? Não mesmo. Nem eles. Então, assim, as consequências, né, para as empresas, né, com essa prorrogação, eu vejo que algumas empresas estão pondo um pé atrás, estão voltando, achando que né, não vai dar em nada. Isso é muito arriscado e novamente vai perder mais um ano para não fazer nada, né? Achando que não vai dar em nada, então mais um ano não vou fazer nada.
deixar em cima da hora, né? Aí vai ser muito pior. Eu vejo também que para os trabalhadores foi um balde de água fria, porque os trabalhadores estavam na expectativa, aqueles que têm, né, mais consciência, mais conhecimento do que representava isso, né, no sentido de, poxa, a gente está aqui sofrendo, adoecendo, os números estão mostrando isso, né, 68% de aumento de afastamento no INSS. Veja, isso daqueles que são notificados, e o que não é notificado? E os trabalhadores autônomos, trabalhadores que não estão credenciados ao INSS? Isso pode ser um número muito maior, né, do que a gente imagina. E para nós, enquanto profissionais, né, de psicologia do trabalho, consultoras organizacionais, quais as consequências para nós? Eu penso, né, eu queria ouvir você, antes de eu dar minha opinião, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua percepção em relação a essas consequências. Então, das empresas, o meu medo é esse mesmo, de elas deixarem para a última hora e se angustiarem a ponto de não darem conta de fazer alguma coisa com isso, de dar a resposta, né? Para os trabalhadores, se servir de alento, né? E aí eu vou juntar dos trabalhadores com as consequências para os psicólogos. De dizer que eu tenho encontrado com pessoas muito sérias e comprometidas com essa formação para cuidar de verdade da saúde mental desses trabalhadores. Então, se servir de alento para os trabalhadores, nós, psicólogos, tivemos a chance, né, de fazer ainda com mais primor esse trabalho que a gente faz com tanto gosto e com tanta seriedade e compromisso. E aí eu vou dizer de nós, meus colegas que eu conheço, né? Eu sei que tem, infelizmente, psicólogos que depõem muito contra nós. Mas cabe a quem for contratar também, né? Procurar saber o lastro de quem está contratando, qual é o percurso, né? Porque quem, seja na clínica, seja na organização, cabe a quem está procurando esse serviço saber quem eles estão contratando. Então, se as empresas, né, se comprometerem a procurar profissionais que realmente estão comprometidos, vai ser uma pausa para os trabalhadores, mas o resultado pode ser muito bom. Eu tento sempre tentar achar, né, o melhor no pior, sabe? Então, nesse cenário que é muito desfavorável, o melhor que a gente pode fazer enquanto psicólogo, se capacitar muito, e aqui na mentoria a gente faz isso, ou as empresas contratarem pessoas capacitadas, e aí a gente compensa esse lapso de tempo. Sim. E a gente está bem em sintonia, né? Porque era isso que eu ia falar. E aqui tem duas perguntas de duas colegas, que eu não vou citar o nome, tá no Instagram. Uma está dizendo assim: essa análise de riscos pode ser feita por meio de testes como o Event e eBurning? Olha, de novo, essa é uma visão clínica, não é uma visão da psicologia do trabalho. Então, essa dica que a Marina está dando, de se capacitar, de estudar, para você realmente poder oferecer para a empresa aquilo que a NR1 está solicitando, é importante. Nós não vamos fazer avaliação individual, o foco não é esse, o foco é na organização do trabalho. Tem metodologias específicas para isso. Em alguns casos, se houver algo muito gritante, né, uma frequência muito alta, uma probabilidade de risco muito alta, a gente pode ir para uma análise mais individual, mas sempre pensando em termos de coletivo. Mas não é, ok? Essa está numa perspectiva bastante clínica, por isso que eu não estou citando o nome de vocês, ok? Uma outra colega perguntando assim: identificando um fator de risco em um determinado trabalhador,
Sendo necessária uma avaliação mais específica, nós, tendo competência, fazemos essa avaliação de fato, uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, de novo, o fator de risco não está num determinado trabalhador. Há um equívoco conceitual aqui, tá? Identificando o fator de risco em um determinado trabalhador, não, gente, o fator de risco está na organização do trabalho. Então, meus queridos e minhas queridas, sigam a sugestão da Marina. Nós, enquanto profissionais, quais as consequências para nós? Você quer aproveitar essa oportunidade? Se capacita, né? Se capacita, vai realmente estudar, vai se preparar para você não comprometer a sua credibilidade. Isso é um compromisso ético que nós profissionais temos, né? Qualquer trabalho que você vai fazer, antes você precisa se preparar, né? Então, estude, né? Estude, se prepare, tenha um método realmente para fazer o que deve ser feito, que aí você vai ter resultados, realmente resultados de qualidade e que vai ao encontro daquilo que a norma está pedindo, né? E que, principalmente, a empresa vai te indicar para outros trabalhos, e você vai ter uma carreira sustentável na área organizacional, que é a área mais rentável da psicologia, na minha opinião. Ao invés de fazer um trabalho pontual, com uma visão oportunista. É uma grande oportunidade, deixa eu aplicar um teste, um Google Forms, aplica um questionário Google Forms e deu. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Você merece, né, ter um autocuidado também em relação a como você vai se posicionar nesse mercado e principalmente com essa oportunidade que está posta aí. Se prepare, se capacite, se qualifique e escolha bem quem vai fazer isso com você, né? Toma cuidado, toma cuidado. Uhum. Marina, minha querida, vai cair